Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro. A taxa de inflação na zona euro subiu para 2,4% em janeiro, depois de ter ficado em 2,2% em dezembro. As estatísticas rápidas do Eurostat confirmam que as pressões de alta de preços continuam, superando as estimativas dos analistas de 2,3% e a linha de alerta fixada pelo Banco Central Europeu de 2% para manter a estabilidade dos preços. A agravar a situação está o preço das matérias-primas, que atinge já níveis pré-crise de 2008. Ao mesmo tempo que aumentam os preços, cai o poder de compra e a banca está sem liquidez. Neste Conselho Consultivo analisamos taxa de inflação, preço das matérias-primas e os desafios da banca. A análise em estúdio conta com a presença indispensável de António Gaspar, professor universitário, Pedro Fontes Falcão, consultor, e Joaquim Biancar Cruz, economista, a quem dou desde já os bons dias e agradeço a presença. Bom dia. Começo por si, professor, precisamente para lhe perguntar o que é que isto quer dizer. O Eurostat fixou ontem as taxas rápidas da inflação, não são ainda as confirmadas, não é? As definitivas, ainda assim 2,4%. É preocupante? Bom, é preocupante, mas para isso temos que saber uma coisa. Temos que saber se, de facto, digamos, a alta dos preços veio pelo lado das matérias-primas, se veio pelo lado dos salários. O Banco Central Europeu, aliás, em termos históricos, a União Europeia, a Europa, reage de uma forma muito particular à inflação, enquanto do lado do Atlântico a sensibilidade é mais para o desemprego, não é? Portanto, isto vem em linha com aquilo que tem sido sempre a preocupação da Europa, que é, digamos, manter uma estabilidade nos preços. Se a estabilidade digamos, esta instabilidade verificada agora, nesse 2,4, vem pela alta das matérias-primas, e segundo disse o Jean-Claude Trichet, não se prevê que, digamos, a taxa de juros venha eventualmente a aumentar, muito provavelmente só no final do ano, mas não de forma significativa. Agora, se vem pelo lado dos salários, aí sim, aí penso que irão fazer, digamos, tomar as medidas adequadas para que a taxa de inflação deixe, sobretudo, por esses ganhos salariais que terão que ser compensados por uma alta taxa de juros. A alta taxa de juros tem sempre as duas faces da mesma moeda, que é, por um lado, contém de facto a taxa de inflação, mas, por outro lado, vai criar um agravamento no investimento, não é? Porque com a alta taxa de juros o dinheiro fica mais caro, os investidores têm mais dificuldades em aceder ao crédito. Agora, dificuldades acrescidas, porque, digamos, no mercado do funding mundial há cada vez mais dificuldades e ainda ontem o Banco Central Europeu parece que não vai comprar mais dívida, digamos, mais dívida aos países da periferia. Passada, assim sim, foi. Pois, há essa indicação. Portanto, há, digamos, mais dificuldades de acesso ao crédito, o crédito mais caro o investimento também mais caro, e depois, por outro lado, não nos podemos esquecer de que em termos portugueses e em termos europeus, mas sobretudo em termos portugueses, o consumo privado, o consumo das famílias, pesa 2/3 no PIB da criação de riqueza nacional. Ora, se ficar mais caro, digamos, o crédito, vai resfriar, portanto, o consumo privado, sendo que, em termos de criação da riqueza nacional, o consumo privado é muitíssimo importante e, por essa via mesmo, digamos, a riqueza nacional pode cair, não é? Há aqui um conjunto de fatores, de facto, que parecem não beneficiar muito a recuperação da economia. Pergunto-lhe se os preços continuarem a subir, e estamos a falar de petróleo, mas também dos alimentos, e se isto continuar aliado ao fraco crescimento da economia e à alta do desemprego, que deverá continuar a aumentar em Portugal acima dos 11%, temos aqui um cocktail pouco animador para a economia. Sim, é verdade. Não podemos esquecer que muitas famílias portuguesas estão, como se pode dizer, com água a nível do queixo, ou seja, os rendimentos que têm cobrem as suas despesas e pouca poupança conseguem oferir e, portanto, com o aumento da taxa de juros, caso venha a acontecer, sobe a prestação do crédito à habitação e é o suficiente para que a água que estava ao nível do queixo fique acima do nível do nariz e as famílias deixam de poder respirar. Portanto, por um lado, o aumento das taxas de juros que poderá eventualmente vir a acontecer e afetar o crédito à habitação. Por outro lado, a inflação, se os produtos obviamente ficam mais caros, as pessoas têm o mesmo salário, já compram menos produtos e menos serviços. E se acrescermos a isso também o desemprego, mais pessoas com menos rendimentos e, portanto, mais famílias em dificuldades. Ou seja, o que se prevê realmente não é muito animador. Procuro ser uma pessoa otimista, mas não há muitas razões para otimismo neste momento. Pode agravar-se, bom dia também. Pode agravar-se o risco de pobreza?
Eu acho que podemos agravar o risco de pobreza em Portugal. Mas eu antes queria pegar ali só num assunto que o António disse relativamente à inflação e que também penso que o Pedro abordou. Eu acho que a inflação, e antes um bocadinho da sua pergunta, que já vamos à pobreza, a inflação é a âncora deste modelo europeu. Hoje usa-se muito a palavra o paradigma e, portanto, está assente nele. E nele a Alemanha não vai abdicar. Não vai abdicar deste modelo de um forte controle de qualquer tendência inflacionista. É evidente que algumas correntes e alguns economistas dirão, bem, mas nestes países periféricos, onde estamos agora a ter uma maior crise económica, os chamados os PIGS, como diz no mundo anglo-saxónico, ou outros também na esfera europeia, que terão mais dificuldade em manter estes níveis inflacionistas. Bem, é preciso ver que nós, há uns anos, estes países perderam dois mecanismos. Perderam a política monetária e a política cambial. E, nesse sentido, restou-lhes a política orçamental e fiscal. Só que não fizeram o seu trabalho de casa a nível da política orçamental. E, por isso, estes países, onde Portugal, infelizmente, se insere, vão ter que, usando assim uma linguagem um pouco fria, sangrar neste modelo. E vão ter que fazer os seus ajustes. Há uns que vão custar mais e outros vão custar menos. Porque depois há uma coisa que o António disse e que eu concordo, que referiu e que eu penso que, além deste paradigma da inflação, está subjacente. É que a taxa de juros não poderá aumentar muito mais, e agora vamos à sua pergunta, devido ao risco de pobreza. Porque se a taxa de juros aumenta, o risco de pobreza será muito maior e exponencial. E porque também não se alterou, efetivamente, o poder de compra. Não houve um aumento de salários. Não há um aumento de salários, porque o António tinha referido ou pelo aumento de salários, que seria uma das fases. Portanto, não há esse aumento de salários significativo que assim o justifica este período inflacionista. A manter-se esta tendência altista do petróleo, que é precisamente aqui a energia, o petróleo que está a pressionar esta tendência mais altista das matérias-primas e também da taxa de inflação, basicamente, o que é que o Banco Central Europeu, que vai discutir esta matéria já na próxima quinta-feira, pode fazer para travar a taxa de inflação? Bem, quer dizer, classicamente, eu penso que o Banco Central Europeu não vai desencadear aqueles mecanismos clássicos que a economia nós estudamos para fazer ajustes de inflação. Vão criar alguns mecanismos estabilizadores, mas será altamente conservador em toda e qualquer política relativamente à inflação. Mas o que é que isso significa na prática? Vai haver uma restrição, portanto, a moeda, o que é que seria? Às vezes poderiam-se fazer ajustes em termos monetários, de emissão de moeda ou não, quer dizer, e isso não será de forma nenhuma utilizado. E mesmo a taxa de juros serão controladas, mas o que acontecerá é que no mercado, e depois nós assistimos nos bancos, não é? E tudo mais, os spreads vão aumentar. Portanto, vai haver o mercado de liquidez, embora centralmente se diga, sim senhor, a taxa de juros é esta, mas depois vemos na prática que os spreads para crédito ao consumo, para o crédito à habitação, para cada um, vão aumentar. E, portanto, isso. Muito bem. Com o preço da subida das matérias-primas e agora falando das agrícolas, que também atinge precisamente a alimentação, neste caso da população mundial e aqui também em Portugal, naturalmente, há o risco de haver aqui uma nova bolha? Não sei. Tenho dúvidas se poderá existir ou não. Quer dizer, ninguém sabe, digamos, para onde é que estamos a correr. Quer dizer, há, digamos, perspectivas, no caso concreto, portanto, em termos da Comissão Europeia, portanto, do Banco Central Europeu, há um conjunto de perspectivas, mas que ninguém sabe exatamente para onde estão a correr. Portanto, veja bem, o preço do petróleo há uma semana tinha uma cotação, hoje tem uma cotação. Porquê? Porque não sabem se o canal dos Suez fecha, se não fecha, se passam não sei quantos barcos. Portanto, há de facto um conjunto de contingências que ninguém consegue dominar, portanto, e que falar se há bolha ou se não há bolha é capaz de ser um bocado especulativo. Portanto, com os dados que temos neste momento, que eu tenho neste momento, digamos, o juízo de valor que eu crio com esses dados, não creio que isso possa acontecer, mas não sei, quer dizer, ninguém sabe, não é? Eu pergunto isto precisamente porque, por causa desta crise no Egito, precisamente já vieram muitos especialistas dizer que não estão em causa as reservas de petróleo. No entanto, o preço do petróleo tem subido a níveis que muitos analistas consideram injustificados. Sim, eu percebo, digamos, o alcance da sua questão, mas digamos, desde... Se esta subida de preço não tem a ver com especulação. Sim, mas tem sempre a ver. Aliás, se verificar o preço, digamos, a dinâmica do preço do petróleo nos últimos 3, 4, 5 anos, tem a ver pura e simplesmente com a especulação. Fatores psicológicos, mas fatores completamente exógenos ao funcionamento dinâmico e normal do que deve ser uma economia. Portanto, se for ver, se calhar, a maior parte das reservas de petróleo que estão a ser compradas,
Algumas estão a ser compradas pelos países, naturalmente, para fazerem face às suas necessidades, digamos, energéticas, mas outras estão a ser compradas por fundos especulativos, que especulam no mercado, digamos, das matérias-primas, neste caso concreto, portanto, do petróleo, para obter ganhos, digamos, 2 meses, 3 meses, no futuro mais ou menos próximo. Portanto, o que aconteceu sempre, de facto, nestes últimos anos, é que constipa-se, enfim, um rei qualquer do petróleo, ou um ministro, ou não sei o quê, e logo, quer dizer, isso serve, digamos, como, sim, de leitmotiv para justificarem, portanto, uma flutuação, sempre para cima, naturalmente, no preço das matérias-primas. Agora temos uma pandemia nessa constipação, agora está-se a temer uma pandemia. Mas eu acho que, pegando ali no otimismo que o Pedro estava a dizer, que realmente hoje há pouco otimismo,